bandido é tatuagem no peito, 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 peito. Pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Quem pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem. Salve o dia de Cosme da minha, tiro pro alto, guerra, rei, é comemoração. Se liga, mão de onça, fica muito afoito, não. Tá vendo ali no canto, irmão? Alde dá em doido. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. Salve o dia de Cosme da minha. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. Quarta temporada e a gente aqui caminhando, andando, correndo, rolando de qualquer jeito, mas chegando com os cria. E vou dizer novamente, e novamente vou repetir. Quer tudo junto? Quer um coral? A Baixada vai dominar o mundo, brother. E mais um brother, mais um guerreiro, mais um cara que prova que a minha versão não é incorreta. É ou não é, meu parceiro? Com certeza. Estou aqui com o Rafael Mota hoje, sacou, gente? Vou ajeitar minha touca, que tá toda torta, ao vivo pra vocês. Então pronto, agora tá bom. Agora Foi. Agora foi. Agora vamos. Rafael Mota, pianista, Sou eu. ator, Sou eu. multiartista e o cara que acreditou no próprio sonho sem sequer falar assim, mano, eu tô duvidando de mim. Não tem como. Não, sim, com certeza, né? E eu tive a bênção de nascer na Baixada, né? Eu sou cria de São João de Meriti, lá na Venda Velha. Venda Velha era um lugar de escravos, irmão? Esse nome remete a esse tipo de história? Então, Você sabe dizer? a história em si lá do bairro eu não sei, mas com certeza, porque eu sei que ali tem vários nomes de bairros que são nome de famílias e lotes, que assim, de pariu. famílias, com certeza. Caralho. Ali tem uma colonização que aconteceu ali, uma parada ali. Acho que o melhor da Baixada são os baixadistas, né? Os moradores. E, claro, o vulcão que vocês têm lá. Eu queria um vulcão no Rio de Janeiro aqui, né? Mas não tem, mano. Não tem. Pois Vulcão é, de não. Nova Iguaçu. Pois é, dizem que tem um vulcão lá perto de Cabuçu, né? Lá pra dentro de Nova Iguaçu, lá pra depois de Cabuçu A ali. galera faz trilha e tudo no lugar. Pois é. Eu tenho uma amiga chamada Simone Cerqueira. Aham. Um beijo, meu amor. Te amo. Que é atriz também. Trabalhei com ela na nossa sala do teatro. E ela sempre tá nessa trilha desse vulcão e tal. E a parada é muito irada. Eu quero conhecer esse vulcão. Não, assim, e eu tenho uma tia que ela mora em Cabuçu, né? E ali da casa dela dá pra ver essa montanha que faz o vulcão, né? E no caso dela, como ela é pastora evangélica, ela faz tipo uma vigília no monte lá. Ela sobe pela trilha, né? E eu sei porque ela já compartilhou comigo isso. Cara, que E irado. eu fiquei pensando, falei, gente, mas esse vulcão, sei lá, vocês não têm medo, não? Ela, não, mas esse vulcão... Tá inativo, né? ele Deve tá tá inativo há muito tempo. Só que do jeito que a Terra tá respondendo ao que a gente tem feito a ela, Vamos ver. não duvido muito, uma hora dessa dá caô. Mas vamos lá. Cara, São João de Meriti, Baixada Fluminense, 33 anos de idade. E desses 33, vivendo de música e batalhando pelo teu sonho. Conta pra gente, na verdade, como tudo isso começou na tua história, na tua carreira, mas desde molequinho, que eu sei que a história é longa. Vamos lá, desde criancinha, né? Então, tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. Aí eu tinha uma vizinha minha lá de São João, que ela era de uma igreja em Caxias, né? E ela tinha um trabalho com as crianças da rua ali, que ela pegava as crianças dia de domingo, e ela fazia uma programação na igreja dela. Então ela levava de carro, né, as crianças
da rua lá, pra ir com ela lá pra igreja, né? E eu lembro que eu comecei a ir com ela porque eu sabia que lá na igreja tinha lanche, tinha programação para criança ali, tinha contação de história. Então aquilo ali primeiro é uma novidade, né? Então eu ia com ela para poder participar das programações que tinham lá para criança. E eu lembro que a primeira vez que eu fui nessa igreja, eu lembro que eu cheguei lá e tinha uma escada que tinha que subir, né? E essa igreja fica ali em Caxias, no bairro do Centenário. Aí tinha uma escada que tinha que subir, né? E eu lembro que eu fui subir nessa escada, eu tinha uns 9, 10 anos, e eu vi o som de um órgão que até então não sabia o que era. Eu sabia que era um som diferente que eu já tinha ouvido na televisão. Uhum. Aí eu entrei assim na igreja, né? E tinha uma senhora que tava com um véu na cabeça e tava tocando o órgão. E eu fiquei impressionado com aquele som e tal, e eu cheguei pro pastor daquela igreja e falei que eu queria aprender aquele instrumento. Ele falou, olha, se você quer aprender, você vai ter que começar a estudar e tal. E aí ele pegou e ele chamou uma outra pessoa de outra igreja que era para poder me dar aula. Ali para poder me ensinar ali a partitura, né? Ali nas 4 vozes, que era para eu começar a tocar nos cultos. E tipo, nos cultos que tinham lá, né? Aí eu comecei a tocar nos cultos, comecei né, no caso, a estudar lá as 4 vozes ali, estudando a teoria musical ali para poder conseguir tocar, e fui tocando nos cultos ali o órgão. Quando você fala de 4 vozes, o que seria? Tenta explicar um pouco pra gente sobre isso, irmão. Então, as 4 vozes, né, é porque assim, nessa igreja tinha um inário, que é onde tem as músicas que eles cantam os hinos. Uhum. E esses hinos, eles são divididos em 4 vozes, né? Tem a linha do soprano, a linha do contralto, a linha do tenor e a linha do baixo. Isso funciona também para orquestra? Ou é só para cultos religiosos? Ou isso é mais para vozes, assim, tipo... Isso é uma divisão... Para corais. Isso, divisão para corais e tal. E aí, no caso, quando você toca as 4 vozes no órgão, né? Fica aquele som cheio. Sim. Né, sim. E aí dá uma harmonização. E aí foi muito incrível, assim, porque eu comecei fazendo essa leitura ali nas 4 vozes, na partitura, e aí eu fui gostando dessa sensação de estar tocando ali para um público, sabe? Uhum. E apesar, assim, da minha família, eu ter contatos, assim, tipo, com samba, desde criança, desde sempre eu ter contato com samba, com funk, que são mesmo da minha raiz, né? Uhum. Mas aquele som era diferente de tudo aquilo que eu tinha ouvido, né? Então, aquilo ali me chamou muita atenção e eu comecei a tocar lá na igreja. E aí eu fui tocando, fui aprendendo. Aí foi quando eu soube que tinha uma escola de música do município de São João, que estava aberta, que tinha inaugurado essa escola de música. E lá ia ter aula... Você já tinha quantos anos? Eu já tinha... uns 11 anos. Então você ficou dos 9 aos 11 tocando na igreja. Isso, na igreja. E aí eles não tinham remuneração. Não tinha remuneração. Vocês iam pra lá... Eu ia pra lá e eu tinha aula de música. Era só você ou outras crianças também tinham? Não, então, tinha eu no teclado. Uhum. Era só eu. E tinha também uns outros meninos, que é o que aconteceu. Como eu comecei a fazer aula de música... Aí os outros meninos, né, eles queriam tocar os outros instrumentos que tinham lá. Lá da tua convívio, de onde você vinha. Isso. Eram os meninos que eram da mesma rua que eu. Porque a igreja era um pouco longe, né, cara, da tua casa. Era longe, assim, tipo, eu morava ali na Venda Velha, e aí eu ia andando da Venda Velha até Caxias, ali no Centenário, né? Então, eu ia cortando os bairros do Parque Araruama. Aí eu saía lá em Caxias, no Parque Lafayette, ia andando, ia pro centro de Caxias ali, até chegar no Centenário. Você e teus amigos? Eu e os meus amigos. Então já não dependiam da moça que levava vocês de carro? Com ela a gente ia de carro só dia de domingo, que era o dia do culto mesmo. Mas dia de semana, quando a gente queria ter aula de música, de teoria musical e ter os ensaios, a gente ia andando, a gente ia caminhando. Então a responsabilidade musical, principalmente a tua, ela já começou muito cedo, né, cara? Porque muito cedo. Você não media esforços para estar lá no seu órgão tocando, né? Não. E andar de Caxias, andar de São João até Caxias,
Parece que é perto, mas também não é tudo isso para uma criança de 9 anos de idade, né, cara? Não, E sozinha, entendeu? e eu ia, assim, eu ia com um grupo de amigos, né, que ia fazer aula de música comigo, né? Aí depois eu comecei a ir sozinho. Seus amigos desistiram? Porque alguns desistiram e outros não tinham muito tempo e tal. E aí eu comecei sozinho, porque eu já sabia o caminho, né? Aham. Eu ia de boa ali sozinho, andando, cortando os bairros, sabe? Ia cantando. Isso ia é de lá feliz. tarde e voltava andando também? Assim, tipo, as aulas geralmente aconteciam no período do dia, né? Uhum. Porque à noite era mais perigoso. Então, Sim. assim, eu ia pra lá de dia, sei lá, eu ia pro colégio de manhã, aí almoçava, aí já ia pra lá, aí fazia aula e voltava antes de anoitecer. Aí, mas quando eu chegava em São João, já tava escuro já. E seus pais, o que falavam pra você sobre isso? Te Aí eles- apoiavam? Eles me apoiavam porque eles viam que eu gostava muito, assim. Eles viam que eu gostava muito. No entanto, que assim que eu comecei a estudar órgão na igreja, né? Eu ficava ali falando com a minha família que eu queria um teclado, que eu queria um piano, na realidade, assim. Que eu queria um piano. E aí, quando eu fui para a escola de música de São João, que foi ainda mais que reforçou muito ainda, né? Que eu precisava de um piano, porque ali eu comecei a fazer aula de teoria musical na escola de música. E aí depois Aí você parou de tocar na igreja? não, eu continuava tocando Ah. na igreja e tal, mas dia de semana eu Você tinha conhecido essa outra escola. eu tinha E escola como de é que você música. chegou lá? Alguém te apresentou essa escola? Alguém falou sobre ela? Alguém te indicou? Alguém Então, Cara, vai pra lá que você tem talento e essa escola pode te ajudar um pouco mais. eu tive assim, eu acho que foi a bênção, a sorte, o axé, porque o que acontece? Uma das moças dessa igreja, uma das membras dessa igreja que eu ia em Caxias, ela morava em São João, mas ela era membro dessa igreja em Caxias, né? E ela trabalhava na Secretaria Municipal de São João. Sim. Então ela sabia de tudo que acontecia Claro, na claro, parte, todos na os parte municipal. projetos, E aí enfim. ela, vendo ali que eu gostava muito de música, ela falou que tinha inaugurado uma escola de música no centro de São João. E ela disse que se eu quisesse me inscrever, que ela ia me dizer a data, tal, que ia começar as inscrições, e era para eu me inscrever, que eu ia passar por um processo seletivo, que era uma entrevista, assim, que eles faziam. E aí, a partir dessa entrevista, se eu fosse selecionado, eu ia começar o curso básico de música, ali da Escola de Música de São João, que era uma duração de 3 anos, esse curso básico de música. Eu falei, tá. Aí eu fui e ela me falou a data que ia ser a inscrição, eu me inscrevi, e aí eu fui fazer essa entrevista. E nessa entrevista era muito simples, assim. Eles davam um papel e você preenchia, e aí no final tinha uma pergunta. Eles perguntavam por que você quer aprender música. E aí eu... E até então, assim, não sabia, assim, por que eu tava ali aprendendo. Eu só sabia que eu gostava, né? Aí eu fiquei pensando, assim, na hora de responder, né? Aí eu falei, eu quero aprender a música. Aí eu peguei e escrevi, eu quero aprender a música porque eu quero tocar na igreja, eu quero ser um grande músico e eu quero tocar na igreja, porque era a minha cabeça naquela época, assim. Você não tinha noção do universo que você não podia tinha noção. abraçar, que te abrangia, né? Não tinha noção Aonde nenhuma. você poderia chegar, né? Não tinha noção nenhuma, assim, eu sabia que eu queria, tal, e eu tocava na igreja, então era isso. Eu queria aprender para poder tocar na igreja e ir melhorando cada vez mais. E aí eu lembro que eu peguei e eu fui e fiquei esperando lá, e eu passei na seleção lá para a escola de música, só que eu tinha que fazer 6 meses de teoria. Depois dos 6 meses de teoria, no outro semestre que eu poderia começar a fazer aula prática junto com teoria. Como é que foi chegar nessa escola, entrar numa escola de música pela primeira vez, subir essas escadas, como você falou, e olhar um piano? Lá tinha piano de caudas? Não, de cauda não, mas tinha um piano de armário. Mas eu lembro, assim, que foi a mesma sensação que eu tive na igreja. Porque na igreja eu lembro de ter ouvido o som do órgão quando eu subi as escadas e fiquei muito impressionado. Uhum. E eu já tinha visto piano pela televisão, achava o Sim. instrumento muito bonito e tal, mas pra mim, assim, era meio fora da minha realidade, porque eu nunca tinha visto um piano de cauda na minha frente, assim. Então eu achava que só quem poderia tocar piano era quem tinha dinheiro para poder comprar um piano de cauda e colocar numa casa que pudesse caber um piano de cauda, Com porque era o que eu certeza. via, tipo, na televisão e via nos filmes, Nos né? filmes, né? Aí eu lembro que quando eu cheguei na escola de música, que eu fui, no dia que eu fui fazer a minha inscrição, eu lembro porque estava tendo aula, né? E eu lembro de ter ouvido
o som do piano e tal. Eu falei, eu acho que esse som é um som muito bonito, eu acho que é um som de um piano. Aí eu lembro que eu ouvi assim e tal, aí eu fiz a inscrição, enfim. Aí depois, quando eu voltei lá para a aula de teoria, depois que eu tinha passado, eu vi esse mesmo som e eu fui seguindo o som, assim, né? É porque eu cheguei um pouco antes da aula, né? Aí eu fui seguindo o som, eu lembro que eu cheguei numa sala, assim, que era meio improvisada, né? Na escola de música, e era uma sala que tinha um piano e não tinha porta, né? Então você via, tipo, a aula acontecendo, né? Eu lembro que eu fiquei de longe, assim, olhando, né? Porque eu cheguei e eu lembro que eu vi uma mulher negra, sabe? E ela tava tocando piano. Aí eu fiquei, assim, super impressionado. Eu falei, nossa, ela é uma mulher igual a mim, assim, tipo, e ela tá tocando um piano. E eu lembro que eu fiquei impressionado ali olhando, né? Assim, tipo, vidrado. E ela tocava umas músicas muito rápidas, assim, no dedo e tal, porque no órgão, na igreja, né, eram músicas mais Mais lentas, lentas, né? eram músicas ali pro culto, tal, eram músicas sacras, né, assim, e Uhum. tal. E ali na escola de música ela tava tocando Beethoven, Chopin, aquelas músicas super rápidas, e eu fiquei ali impressionado ali, eu falei, gente, eu quero... Aí eu pensei, gente, eu quero um dia tocar assim, porque eu não sabia. Porque eu lembro de ver pessoas brancas na Europa tocando músicas de Beethoven, de Bach, música clássica em geral, elas tocando em filme, né? Mas eu não sabia que eu poderia estudar e tocar. E quando eu vi uma mulher negra ali tocando, eu falei, caraca, eu acho que eu também posso. E aí eu fiquei ali vidrado vendo ela tocar, aí tem uma hora que ela parou e me viu, né? Ela falou, oi, você quer ser meu aluno? Eu falei, quero. Ela falou assim, então tá, se você quer ser meu aluno, você tem que estudar muito. Eu falei, então tá, eu vou estudar muito então. Ela falou assim, então olha só, fala o seguinte, no próximo semestre você vem falar comigo que aí eu vou te dar aula. Aí eu peguei, fiz 6 meses de teoria musical, tirei notas boas, aprendi ali. Depois de 6 meses eu fui falar com ela me deu aula lá. Aí eu fiquei fazendo aula com ela. Isso já tinha quantos anos já, Rafa? Quando eu entrei pra lá eu já tava com uns 15, 12. 12? Por aí, 12 para 13 anos, porque foi antes de eu comprar o meu piano, porque o meu piano eu comprei ele, é, História muito eu louca tinha com também, né? 14, eu vou chegar lá. Aí eu lembro que eu comecei a fazer aula com ela, aí nesse período que eu tinha uns 13, 12, 13 anos ali com ela, ali fazendo aula de piano mesmo, Uhum. eu falei, preciso de um piano. Aí eu comecei a pressionar minha família, né? Eu falei, cara, eu preciso de um piano, preciso de um piano, preciso de um piano. E aí minha família assim, cara, um piano não tem como, é muito caro, isso aqui. E aí eu precisava praticar, né? Aí eu tinha um vizinho lá na rua que ele sabia que eu gostava de música, ele já estava já sabendo, né? Ele falou assim, olha, eu tenho um teclado aqui que é meu muito antigo, que eu ganhei muito antigamente e tal, só que ele quebrou, então ele tá sem som. Mas se você quiser, pode, sei lá, consertar e ver se consegue tocar. Só que aí eu falei, eu quero esse teclado, mas só que eu não tinha dinheiro para poder comprar, pra poder consertar o teclado, né? Aí eu ficava ali treinando os exercícios, as escalas, as músicas no teclado sem som. Isso eu lembro muito assim. Eu lembro que eu ficava imaginando as notas, o som das notas conforme eu ia tocando a escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu ficava imaginando as notas assim na minha cabeça, sabe? Assim, eu ia imaginando assim. Eu ia para escola de música, eu ouvia o som, eu ficava ouvindo, né, prestando bem atenção, e depois quando eu chegava em casa, eu meio que tentava memorizar o som, Reproduzir o que reproduzir. você ouvia, né, brother? Só que o teclado não tinha som, eu ficava ali treinando e tal, treinando. A- Até essa semana, numa festa de família, uma tia minha, né, ela lembrou dessa época. Ela lembrou que na época, a filha dela, ela tinha comprado pra filha dela um laptop da Xuxa na época. Uhum. E esse laptop ele tinha um teclado, assim. E a minha família, tipo, até então, eles não sabiam, assim. Eles nunca tinham ouvido eu tocar. Porque eles não iam pra igreja que eu ia, Uhum. que era onde eu tocava, né? E eles sabiam que eu gostava de música, mas não tinham ouvido tocar. Aí eu lembro que eu cheguei lá, ela tinha comprado esse laptop, né? Aí eu comecei a tocar um monte de música, né? Eles ficaram, gente, como assim esse menino? Ele sabe tocar essa música toda. Eles ficaram, assim, muito impressionados, né? Aí falaram, realmente, ele realmente gosta, ele tem um dom, então vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí foi quando a minha, a minha mãe, a minha avó, meu avô e as minhas tias, eles começaram
a se organizar, né, para poder me ajudar a comprar um teclado, né? Aí eu lembro que eu fui no Shopping Grande Rio e eu fui numa tipo numa banca que tinha no shopping que vendia um jornal na época, que era o jornal O Balcão, Sim, sim. que é como se fosse o LX, Isso é esse muito espera- antigo. O balcão. Era irado. A gente encontrava tudo tudo lá. ali. Aí eu lembro que eu fui no balcão e eu achei um piano usado de uma senhora que vendia esse piano lá em... Era Bom Sucesso, não lembro agora o nome. Na Ilha do Governador. Ela morava lá e eu vi lá o anúncio, ela vendia um piano, que ela tava vendendo um piano usado, que tava escrito lá, e tinha o número dela, né? Aí eu liguei pra poder saber por quanto que ela tava vendendo. Ela falou, olha, eu tô vendendo esse piano por R$ 1.200. Na época era uma grana. Na época, em 2008, não, nem... Só sei que era antes de 2009. Aí assim, era uma grana nessa época, né? Assim, R$ 1.200. Aí eu falei, caraca, não tem esse dinheiro e tal. Aí as minhas tias e a minha família ali, algumas pessoas começaram a se unir ali para poder, Se cada mobilizaram, mês, juntar né? um dinheirinho ali para poder me ajudar. Aí eu comecei a vender picolé, né? Tinha uma vizinha que ela vendia picolé, eu bati na porta dela e me ofereci para poder vender no isopor na escola e vender nos lugares que eu fosse, assim, na E ela te dava rua. um dinheirinho com isso. Aí ela me dava uma porcentagem ali e tal, aí eu ia juntando esse dinheirinho e tal. E aí eu fiquei mais de um ano ali juntando dinheiro e pressionando minha família. Mas você chegou a ligar pra pessoa pra saber Não, o e eu valor? liguei. Você ligou, trocou ideia? É nesses meses todos, assim, nesse ano, tipo, inteiro, sei lá, eu fiquei durante um ano ligando pra ela e negociando e falando, calma, espera que eu tô conseguindo juntar o dinheiro e tal. Aí eu lembro que eu consegui juntar, assim, junto com a minha família, assim, nós conseguimos juntar, eu acho que era uns R$ 800, assim. Aí eu falei, olha, eu já tenho aqui R$ 800. Aí ela Aí acabou que ela meio que ficou assim conhecendo a minha história, né? Porque eu ligava pra ela Todo toda dia, semana. toda semana. Aí depois ela começou a conversar no telefone com a minha avó, começou a conversar com o pessoal, então ela começou a criar Um vínculo, um né, vínculo cara? comigo ali. Emocional, que é importante isso, né? E aí ela fez por esse valor tal. Aí eu lembro, beleza, a gente conseguiu o dinheiro do piano, né? Aí só faltava ir buscar o piano. Como é que busca o Até piano? então eu não sabia, né? Claro que hoje eu sei que tem uma transportadora específica que vai Claro, transportar o piano, né? Porque claro. o piano... Mas na E época eu na não verdade a sabia. ansiedade, né, cara? Se você pudesse ir de carrinho de mão, tu ia com o Não. carrinho de mão andando até a Ilha do Governador pra buscar o teu piano, né, cara? Porque Aí eu lembro que a minha tia, eu tenho uma tia que ela tipo assim, ela sempre resolveu muito tudo, assim, ela ia, resolvia tudo, né? Aí ela falou assim, não, vamos buscar o piano. Aí ela pegou e chamou um vizinho que tinha uma Fiorino. Aí chamou um vizinho, aí meu avô, ele tinha um bar lá na rua, né, que vivia cheio de gente, vizinhos ali, os amigos, né? Ela pegou e chamou os amigos, os vizinhos ali e tal, e colocou, sei lá, ela, mais uns 5, 6 caras, assim, dentro da van, os vizinhos, e fomos lá buscar o piano. Aí chegamos lá pra buscar o piano, né? Aí eu lembro que eu cheguei lá, o piano estava numa garagem. Todo cheio de poeira, assim, o piano era marrom, mas tava branco, assim, de poeira. Porque tava há anos já naquela garagem, sabe, assim. o piano era de quem? Da avó, do avô dela? Então, o piano era do avô dela, que era músico e era militar, e tinha uma história, assim, que ela contou na época, que o piano era de muitos anos, sabe? Então, Sim, assim, sim. depois que o avô morreu, aí o piano eles colocaram na garagem, que era para ter mais espaço na sala. Sim, sim. Aí o piano foi ficando lá na garagem há anos, né? E aí eles resolveram vender o piano, só que o piano já tava assim num estado assim. Deu sorte de não dar copim, de não dar esse Exatamente. tipo de enfermidade, de coisa, né? De bicho, né, cara? É. Porque natural facilmente daria cupim um lugar, um ambiente fechado, sem iluminação. Qualquer mofo que dá, qualquer coisa, o cupim come tudo e ia comer o piano. O piano era pra você, irmão. Era A pra mim. realidade era essa. Não, o piano era pra mim, aí o piano chegou lá em casa, né? E Só bota o piano aonde? Não, e assim, e eu morava com a minha avó na época, né? E a casa da minha avó, assim, muito pequena, assim, tipo, a casa muito pequenininha e tal. Aí minha avó tirou o sofá da sala dela, que tinha um sofá na sala, ela tirou o sofá, que era um sofá só que tinha, ela tirou o sofá e colocou o piano. Caraca.
E aí eu lembro, assim, que foi um período, assim, tipo, que eu falei, agora eu tenho que estudar, porque realmente... assim, e eu até hoje, assim, porque eu falo assim, quando você vai num concerto, num lugar que você escuta um pianista, é lindo, né? Tocando ali e tal. Mas quando você participa do processo ali, vê pessoas ali estudando, né? Porque o piano é um instrumento que tu fica estudando muitas horas, assim, é muita repetição, tal. Então acaba, assim, meio que sendo, às vezes, muito perturbador para quem está ouvindo ali de fora, né? E eu fico imaginando como que minha avó, assim, ela ficava o dia inteiro ouvindo eu tocando aquele piano, Se assim. você tivesse em casa, você tava tocando piano. Eu tava tocando piano, assim. E aí, assim, eu lembro que ela tirou o sofá da sala e colocou a televisão no quarto dela, porque Não dava tudo. não dava Por todo. mais que o piano não fosse de cauda, ainda era muito grande Era um para piano de armário, mas adequar era na sua casa. grande, sabe? E aí o piano. Aí eu ficava lá em casa estudando. Aí foi. E era um período muito engraçado, por quê? Porque as pessoas passavam na rua, né, e ficavam paradas assim no portão da minha casa, os vizinhos, às vezes, eles paravam no portão de casa ali, na calçada, e ficavam ouvindo eu tocando piano, porque era um som diferente ali, Diferente né? pro E o lugar, piano é né? um Pra instrumento região, alto, é. então, assim, o piano, o som dele ia pra rua, assim, ele vazava, né? Então as pessoas ficavam ali, ficavam ouvindo eu ali estudando, né? Aí foi quando eu comecei, eu já tinha um piano em casa, então eu comecei a me dedicar muito. Eu ficava horas e horas por dia no piano, estudando e fazendo a escola de música, sabe? E na escola de música, tipo, a cada fim de semestre tinha um concerto que a gente fazia no teatro. Então eu comecei a me apresentar, né, a cada 6 meses no teatro, ali, me apresentando ali, tocando. Eu já tocava na igreja, né? E aí eu comecei a acompanhar no piano os alunos de canto da escola de música. Que irado, hein? Porque eles precisavam de alguém para acompanhar no instrumento, né? Aí eu começava a acompanhar os alunos de canto, aí eu já ganhava um dinheirinho ali, né? Tipo assim, eu já cobrava na época, sei lá, R$ 15 por música ali. Aí cobrava um dinheiro de ensaio, então eu já ganhava um dinheiro ali, aí eu ia juntando esse dinheiro, ia fazendo, juntando esse dinheiro. Aí lá na escola de música eu ouvi dizer de um professor, ele falou assim, você tem capacidade, ele falou, você tem capacidade de fazer uma faculdade de música. Eu falei, faculdade de música? Eu não sabia que existia, porque faculdade para mim era medicina, Não, direito. existia, sempre existiu, né? Só que eu não Na sabia sua dessa realidade, existência. Aí eu não- falei, existe faculdade de música? Ele falou, existe. E tem uma faculdade que é a melhor que tem aqui no Brasil. É a Faculdade Federal, da UFRJ. do UFRJ. Aí eu falei, Aí você vai pra lá caramba. com 17 anos. Aí eu Você peguei chega na UFRJ com 17 anos. 17 anos que eu fiz. Aí eu comecei, aí eu fiquei durante um O ano. pré-vestibular para esse específico da música é um pré-vestibular diferente ou você presta um pré-vestibular igual a qualquer outro jovem que vai estudar direito, medicina, enfim? Então, quando você vai fazer o THE, que é a prova. Porque assim, tem a prova do vestibular, que é a prova geral, né? Uhum. E tem a prova do THE, que é a prova específica de música. É como se fosse Então você um faz vestibular. duas provas diferentes provas. de outras pessoas. Isso. Aí eu fiz a prova do vestibular e a prova do THE também, que é a prova específica de música. Aí eles têm uma combinação ali das notas e aí tira uma média ali, tal. Só que assim, beleza, eu poderia ir muito bem na prova do vestibular, mas eu tinha que ser muito incrível na prova de música, né? Porque era a prova que eu ia passar ou não, porque é uma eliminatória, né? Sim. Eu lembro que no ano que eu fiz, assim, tinham 13 candidatos para o piano, que era o meu instrumento que eu escolhi, e tinham só 3 vagas. Caramba! 3 vagas. Então, assim, era muito disputado. E eu ia disputar com pessoas do Brasil inteiro, né? Assim, tinha gente do Brasil inteiro que eu ia disputar. E aí eu falei, bom, eu preciso dessa vaga, essa vaga é minha, assim, tipo, sei lá, eu coloquei isso na cabeça, porque eu fiquei um ano me preparando. Eu falei, cara, eu me preparei durante um ano, então, assim, eu vou dar o meu melhor aí na prova. Você não tinha mais o que aprender na escola técnica que você já estudava? Porque, no entanto, assim, que quando... E a tua professora te ajudou a se preparar? Então, a minha professora na Escola de Música de São João, quando eu soube da faculdade de música, aí eu falei com ela, olha, eu quero fazer faculdade de música. Ela falou, bom, eu já te passei tudo que eu poderia te passar aqui, agora eu vou te encaminhar para uma outra professora que acabou de se formar lá na FRJ, inclusive,
e ela vai te preparar muito melhor porque ela já tá por dentro de como que é as provas lá, como é que você vai ter que fazer e tal. Aí ela pegou e ela me encaminhou para essa professora, que é a Cláudia Batista e tal, e ela me preparou. Ela morava lá em Queimados. Aí eu ia pra lá, pra Queimados, durante o ano, ficar fazendo aula com ela e preparando um repertório pra ela poder é, me preparar pra essa prova. Eu peguei e eu fui fazer essa prova do vestibular. Passou Eu passei nessa prova do vestibular. e fez esse TH. E isso, eu fiz o THE, que é o Teste de THE. Habilidade Específica. Ah, Eu fiz o e THE. deve ter sido tenso, né? Não, foi assim, tipo, primeiro porque tem a prova de teoria musical, a parte teórica, né? Que é uma prova com todo mundo, você faz no auditório da escola de música. E tem a prova. Aí tem a prova prática, que é com uma banca que vai ficar te avaliando, né? E aí eu lembro, assim, tipo, que eu entrei na sala para poder fazer a prova prática e tinham 3 professores, que era a banca que estava avaliando, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei assim, né? Eu entrei assim, aí tinham 3 professores, 2 homens e uma mulher. Aí eu lembro que eles me olharam assim e tal, Sempre, né? olharam com um olhar assim meio de... Sempre desconfiados, É, e sempre aí... mirando a gente, É. tentando saber se a gente é qualificado realmente, Exato. sem conhecer a história de ninguém. Aí ele já... Aí ela já... Aí é um tapa Aí de a luva de professora, né, pelica. que é a mulher, né, ela virou e perguntou assim, você sabe que pra você pra poder fazer a prova, você tem que saber tocar, né? Não, aí eu falo, não, eu tô aqui de sacanagem. Aí eu falei... Eu vim pra cá pra passar vergonha na tua frente. Eu tô aqui de sacanagem. Não, eu vim só tirar uma onda. não, e eu era... Vim aqui passear, tô a passeio. E eu lembro que na época da prova... Eu sou faxineiro, aí vi que tava o piano aqui, eu vim sentar aqui. E eu lembro que na época da prova, eu tinha 16 anos, isso eu lembro até hoje, eu tinha 16 anos, porque eu lembro que quando eu comecei, eu já tinha feito 17, então, tipo assim, eu lembro que eu tinha 16 anos, e eu falei pra ela assim, não, mas eu sei tocar, eu fiz aula durante o ano inteiro, assim, pra essa prova. Ela falou assim, ué, mas quem foi sua professora? Eu falei, foi a Cláudia Batista, que foi aluna da Quito, que ela, tá, não conheço. Aí ficou meio assim e tal. Eu sentei, ela falou assim, ué, cadê sua partitura? Pra quê, pô? Aí eu falei, Eu não minha sei partitura... tocar, pra que eu preciso de partitura? Espera aí que eu eu vou te falei assim, mostrar. minha partitura eu não trouxe pra eu tocar, mas eu trouxe uma pra banca ver. Aí ela, tá. Aí eu dei pra banca a partitura que eu tinha levado, né? E aí eu comecei a tocar lá de cor as músicas que eu tinha decorado, lá todo o repertório, eu comecei a tocar de cor. E aí no final, assim, que eu terminei de tocar... Sem olhar partitura nenhuma, você só tocou Sem de olhar, cor. eu tinha decorado já. Aí quando eu terminei de tocar, ela virou pra mim e falou assim, você vai ser meu aluno. Se você passar, você passando, você vai ser meu aluno. Tá, então, antes você não prestava, depois ela queria que fosse seu aluno. Foi meu aluno. Eu falei, tá. Aí eu peguei e... Aí eu peguei e eu entrei pra universidade. O ser humano é muito doido, né, Rafael? É muito doido. Essa mulher era de branca? Ela era branca, morava no Leblon, se eu não me engano. Tal, e assim, e ela me deu aula, né, lá. Ela chegou, ela me deu aula lá, tal, e foi bem desafiador, assim. Bem desafiador, porque eu tinha vários embates com ela ali, assim, tipo... Que tipo de embate? Por exemplo, eu lembro que na primeira aula que eu fui tocar pra ela, assim, ela já falou assim, olha, você toca muito bem, você tem até um certo dom, mas você precisa trabalhar a sua técnica, porque sua técnica está toda errada. Aí eu falei assim, errada? Ela falou assim, você precisa tocar com a técnica russa, da escola, sei lá de que, da Rússia, não sei o quê. E eram coisas que eu não estava entendendo, né? Então, ela ficou tentando trabalhar em mim uma técnica que eu não estava conseguindo absorver, não estava conseguindo entender, né? E aí essa técnica ia me dando muita dor, muita Isso é favorável para o pianista? Assim, por exemplo, deixa eu meio que exclamar algumas coisas aqui. Geralmente, nas profissões que a gente atua, ou qualquer profissão que a gente atua, a gente vai atuar dentro de um padrão, dentro de algo que você... existe uma ficha técnica, existe um livro que você segue.
Mas dentro dentro de tudo isso, você consegue... Tanto que alguns artistas criam suas próprias técnicas. Criam sua própria maneira de tocar, sua própria maneira de interpretar, sua própria maneira de entender a forma que você vai conseguir colocar isso para fora da melhor maneira possível. Sim. E aí, quando uma pessoa vem e tenta, por mais, com todo respeito a ela, pela profissão dela, que chegou ali, talvez, e com certeza com seus próprios méritos, mas como é que ela não consegue entender, ela não consegue sentir, sendo uma pianista profissional, que ela não está trazendo a melhor maneira para apresentar a um aluno dela? Como é que ela não tem essa sensibilidade? Como é que ela não consegue enxergar, analisar, no mínimo detalhe que, porra, isso não está funcionando. O cara eu já entendi que ele é muito bom e que talvez ele tenha, sim, uma certa deficiência. Mas se essa técnica que eu estou apresentando a ele não está funcionando, o que eu posso apresentar a ele que possa ser mais confortável? Que eu não tire o brio desse artista, que eu não tire a forma dele entender, que ele não desgoste, porque parece, ao meu ver, que ela estava tentando fazer você desgostar do piano, brother. Exatamente. E assim... Eu vou fazer ele sair daqui sem querer mais tocar piano, porque eu não quero esse cara preto aqui tocando piano. Assim... Aí depois a galera fala que é mimimi da gente, tá ligado, mano? Não, exatamente, assim, e eu era o único aluno negro dela, né? Ah, fudeu, é isso. Aliás, eu era um dos únicos da escola em si, e do piano, na época, eu era o único ali. E eu lembro, assim, que eu entrei no curso mais difícil que tem da escola de música, que é o curso de bacharelado em piano. Porque tem a licenciatura e tem o bacharelado, Sim. né? Então, o bacharelado é uma formação já para quem quer ser concertista mesmo, né? Sim. E é mais difícil a prova, a avaliação da banca, e eu passei, né? E aí, e ela ficava falando da minha técnica, eu falei, porque a sua técnica tá errada, tal, tu tem que tocar com a técnica tal. E aí, ela tentava me aplicar essa técnica e eu não conseguia entender, porque ela não sabia me passar o que ela queria. Eu fiquei ali insistindo e tal, e aí ela chegou e falou comigo assim, olha, o que acontece, eu vou ter que... Isso assim, nas primeiras semanas de aula. Ela falou assim, esse semestre a gente vai ter que trabalhar só a parte técnica, não vamos trabalhar repertório. Só que eu precisava fazer... Para todos os alunos? Não, para mim. Vamos trabalhar a parte técnica, não vamos trabalhar repertório. Ela falou assim, então você não vai fazer... Tipo assim, ela falou que ela ia me reprovar aquele semestre, na prática, e aí porque ela ia trabalhar a minha técnica durante aquele semestre. Aí ela pegou e eu fiz 6 meses de técnica com ela, que não andava, e aí eu lembro que eu comecei a sentir dor na hora de tocar, e aí eu lembro que que eu comecei a sentir dor, começou a me incomodar, aí eu sinalizei pra ela, ela falou assim, não, mas é porque você tá muito tenso. Mas ela também não sabia como me falar pra relaxar. Porra, como é que o cara não vai estar tenso, mano? Ela falou. Você vem de uma história onde dezenas de professores falam pra você que você é um artista de extrema qualidade e chega numa escola onde ela tem que te preparar e te entender, além de tudo. E a professora, em vez de estar te abraçando, ela tá te excluindo, mano. De um grupo, eram quantos alunos? Na turma dela, na época, assim, deviam ser uns... Porque ela tinha aluno de vários períodos, né? Então devia Sim, ser... não, mas você estava em quantos alunos? Em quantos alunos era a tua turma? Era você e mais quantos? Não, eu tinha aula individual. As aulas eram sempre individuais? Isso, no piano. Tá. Individual. Mas tinha um dia na semana que era aula coletiva. E aí eram quantos alunos? Aí eram mais ou menos uns 15 alunos, de 12 a 15 alunos ali. E desses 15 alunos, só você que foi destituído da possibilidade de passar do semestre e fazer a prova. Isso, exatamente. Que eu tinha que fazer essa técnica. Porque os outros já tinham a técnica russa. Que ela estava querendo... tinha essa técnica que ela queria aplicar. Entendi. E aí eu fiquei ali durante 6 meses ali. Aí no final desses 6 meses eu tava com dor ali na mão, sabe? Não tava conseguindo tocar direito. Tendinite, cara. Qualquer coisa parecida que pode ter agravado. Além do sentimental, do emocional, da cabeça. Pô, você vem de um lugar onde você bota o piano no bolso, todo mundo te ovaciona, você tá trabalhando, você tá ganhando grana, sabe? Você tá ali pra aprender. Chega, né? Você tá ali pra aprender, tudo bem. Pô, mas não pra ser humilhado, não pra passar por esse tipo de coisa. Aí eu peguei...
Aí no final de semestre, aí eu conversando com uma amiga, né? Ela falou, cara, por que você não muda de professor e tal? Só que eu falei, pô, mas será que pode, assim, mudar de professor? Só que ela, claro que pode tal. Aí ela falou com uma professora dela, aí eu peguei e conversei Lá com a na professora. UFRJ. Lá na UFRJ mesmo. Aí no outro semestre, eu peguei e mudei de professor. Assim, perdeu 6 meses Aí eu cheguei para essa nova professora e falei, olha, desculpa, mas a minha técnica está errada, eu não sei tocar, isso aqui. Aí ela falou assim, não, mas eu acho que... Ela falou assim, eu lembro de ter te ouvido já tocar e você toca muito bem. Eu falei, não sei não. Aí eu toquei para ela falou, cara, não tem nada errado com a sua técnica. Aí foi quando eu comecei a pesquisar e eu comecei a entender, porque assim... aí eu fui estudando com outros professores também e eu fui entendendo que é o seguinte, não existe uma técnica que seja padrão para todo mundo. Mas é claro, mano. Porque cada um é cada um. Por exemplo, a minha mão, ela é desse tamanho, desse formato. A sua, sabe, é desse tamanho. Então, assim, cada um vai ter uma técnica que vai se adaptar melhor. Porra, do que é o outros, né? mínimo que o professor pode passar para um aluno. Como é que o cara que... Por exemplo, o meu compadre, ele toca violão há anos. Ele faz parte de um grupo de violão, de samba. Cara, o dedo do moleque é do tamanho dessa garrafa, mano. Ele tem facilidade de encontrar outras notas. Mas quem não tem facilidade de encontrar outras notas, vai encontrar as mesmas notas no violão em outras escalas, brother. E a mesma... Eu acredito que seja a mesma coisa que aconteça no piano. Exato, sacou? exato. Você não vai tocar igual Bach, igual Chopin, igual quem quer que seja. Você vai tocar Chopin e Bach da tua forma, do teu jeito. E eu acho que isso é muito abrasileirado também. É muito do artista brasileiro. A gente quer sempre encontrar uma forma de expressar o que a gente está sentindo de outra forma. A gente não quer ser a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Sim, entendeu? exatamente. Até porque a gente tem que encontrar o nosso espaço. E quando tentam podar isso da gente... Cara, como é que a gente vai se encontrar dentro do universo? Sabe, assim, isso foi, assim, uma das coisas que eu passei ali na universidade, né? Assim, fora, assim, porque porque a universidade, tipo, até hoje, né? Ela é muito conservadora, né? Elitista, né, cara? Elitista, conservadora. Então, assim, eu lembro, assim, de eu ter aula de história da música brasileira e citarem vários compositores e autores de músicas brasileiras e não citar nenhum negro. E se falando de música brasileira, onde a gente tem, sabe, o berço da música brasileira. A bossa nova, você não sabe, tudo. né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou falar aqui, olhando pra câmera aqui. A bossa nova é coisa de preto, o samba é coisa de preto. Tudo é coisa de preto, mano. Tudo. Como, A MPB é coisa de preto. Sacou? Tudo é coisa de preto. Tudo vem do preto, mano. Tudo vem da gente, nós, sabe? E aí eles falavam, assim, eles iam citar, né? Porque, assim, por exemplo... Eu lembro, assim, tipo, que até as pessoas pretas que eles citavam, como Chiquinha Gonzaga, que era uma mulher negra, Sim. né? E eles, quando eles citavam, eles falavam de uma forma que eles embranqueciam ela, né? Então, assim, eles falavam muito por cima e de uma forma, assim, muito embranquecida quando falava sobre ela. Eu não falava que ela era filha de uma pessoa preta com uma pessoa branca e que ela era miscigenada, não falava nada disso. Eles passavam... Extremamente superficial, né? Superficial, A gente assim. vai falar só porque tá aqui, tá na pauta, e a gente tem que falar. Mas assim, tipo, era... E assim, mas... E falavam muito de Villa-Lobos, que com certeza é um gênio e tal, mas, tipo, como se a música brasileira se resumisse só a ele, sabe? Assim, de compositor do período ali erudito da música, né? Então, tipo... E aí eu tive, assim, também alguns embates na faculdade ali e tal, porque eu achava muito conservador, e eles tinham uma... E eles têm até hoje também uma visão, assim, de que música só é aquilo que tá no universo erudito, e tudo que for fora daquilo... é música, sabe? Mas, assim, tipo... Porque eu lembro, tipo, até hoje, assim, por exemplo... No dia mesmo que eu fui fazer a prova do THE, eu lembro que eu estava no auditório para poder fazer a prova de teoria, né? Uhum. Aí eu lembro que um dos professores lá, não sei se morreu ou se ele já se aposentou, eu lembro que ele chegou assim, né? Ele, no dia lá, ele falou assim, os alunos... Olha isso que ele falou. Porque, assim, existe um certo preconceito com os alunos de licenciatura em música. Porque tinha os alunos de bacharelado, que eram os alunos que tocavam... que eram mais específicos para o instrumento, né? E tinha os alunos de licenciatura,
que eram aqueles que queriam ser professores, dar aula, tal, de música e tal. Então ampliou o universo, eles não tocam só um instrumento, eles tocam Vários instrumentos, mais de um instrumento. E existia um certo preconceito, né? Aí no dia da prova, por exemplo, um dos professores falou assim, gente, olha só, vamos organizar aqui o seguinte, na hora da prova, vou fazer o seguinte, os alunos de música ficam de um lado e os alunos de licenciatura ficam de outro. Já fazendo uma separação que quem fosse aluno de licenciatura não era músico. Caralho. E ele tinha essa postura na faculdade mesmo, assim, numa turma que tinha um aluno de licenciatura, ele debochava, tirava onda, assim, com a cara da pessoa, só porque era um aluno... Deve ter sido duro acabar essa faculdade, né? Foi assim, quando eu acabei, assim, eu assim, tipo, foi muito doido, porque porque eu entrei na faculdade com muita sede de tocar, amando, apaixonado pela música, e acabei a faculdade, assim, tipo, só queria terminar a faculdade, eu só queria acabar com aquilo ali, com esses 4 anos que foi, assim, de inferno, assim, né? Pra mim, assim, eu só queria, tipo, acabar com aquilo ali pra poder voltar A amar o que você a amar a amava música, fazer. amar o instrumento, amar estudar música. E aí você acaba a faculdade e inicia um intercâmbio, brother. Eu acabei a faculdade e fui fazer um intercâmbio. Da onde saiu a ideia do intercâmbio? Primeiro porque eu sempre, assim, desde pequeno, eu sempre falava, assim, porque eu ficava vendo em filme, né? Aí eu ficava falando assim, eu quero fazer high school, eu quero fazer intercâmbio. Então, eu desde pequeno, eu falava assim, quando eu crescer eu vou morar fora e vou fazer intercâmbio, vou fazer high school, porque eu ficava vendo em filme, né? Eu achava incrível essa experiência. E eu falava isso desde pequeno, assim, e claro, né? Dentro da minha realidade ali, as pessoas ficavam rindo, assim, ficavam, tá bom, sei o quê, Tinha, assim, claro que minha mãe, minhas tias mais próximas ali, minha avó, me apoiava, mas, assim, era um sonho, né? Só que na minha cabeça, assim, desde pequeno, eu tinha certeza que ia ter um período na minha vida, em algum momento, que eu ia fazer. Não era uma dúvida, assim, se eu ia conseguir ou não. Era uma certeza pra mim, assim. E aí eu lembro que eu sempre juntava muito dinheiro ali, porque eu fazia as paradas, tal, juntava dinheiro. E aí quando eu acabei a faculdade, sabe, eu tinha um dinheirinho ali guardado, tal, aí eu peguei e eu era da primeira, eu era da igreja ainda, né? Então eu era da primeira igreja batista de Copacabana, porque eu morava em Copa também nessa época, que eu tinha ido morar em Copa já. E aí eu lembro que eu ia, que tinha uma moça dessa igreja que eu era em Copacabana, que ela soube que eu queria fazer intercâmbio. E aí, porque primeiro eu ia pro Canadá. Só que aí meu visto foi negado pro Canadá. E aí eu me sentei para onde ir, e eu tinha pagado já na agência os meses que eu ia fazer no Canadá. Aí eu falei, não, Canadá não vai rolar porque negaram o meu visto, né? Aí a agência me devolveu o dinheiro. Aí eu falei, bom, com esse dinheiro que eu tenho, para onde que eu vou, né? Porque o Canadá era um destino mais, assim... Mais propício, né? Mais propício que eu tinha visto, assim, e tal, porque na Inglaterra era muito caro, nos outros países eram mais caros, né? E o Canadá era mais, assim, que eu achei mais acessível, né? Porque Estados Unidos eu não gostava muito, assim. Tipo, até hoje eu não gosto tanto, mas, assim, eu queria ir pro Canadá ou pra Inglaterra. Inglaterra era muito caro, era o Canadá. Mas quando tem que ser, né? Aí o visto pro Canadá ele foi negado. Aí eu lembro que eu conversando com essa moça, meio triste, porque o meu visto tinha sido negado pro Canadá. Aí ela falou, olha, eu tenho uma amiga, que ela é inglesa, e ela vem pra casa, ela já veio pra casa algumas vezes, ela ficou lá em casa, ela é muito minha amiga e tal. Se você quiser, eu posso conversar com ela. E aí, de repente, ela pode receber na casa dela. Né? Aí o dinheiro que Isso ajuda muito, né, cara? Porque uma carta de intenção é muito interessante nesses momentos. Exatamente. Aí o dinheiro que eu ia investir no Canadá era o dinheiro que eu ia dar pra ela e tal, e eu ia fazer o curso na Inglaterra. Aí eu falei, tá, se ela me receber na casa dela, tal, vai ser ótimo, né? E eu lembro que na época eu fiquei conversando com ela, com essa mulher, porque ela me passou o e-mail dessa mulher e ela conversou com ela e me passou o e-mail. Aí eu mandei e-mail pra ela explicando a minha história, falando e tal, só que... E aí essa mulher, ela por acaso, né? Ela lembrou de mim, ela falou assim, eu acho que eu lembro de você. Porque ela tinha ido na igreja de Copacabana, que eu era, e ela tinha me visto lá tocar piano, né? E ela é cantora, lá na Inglaterra. Então ela falou assim, eu te vi tocando lá na igreja, tal, isso aqui. Ela lembrava de mim, ela falou assim, não, vai ser um prazer te receber aqui em casa, eu e minha família, a gente vai te receber com muito carinho, muito amor, tal.
Aí a gente vai te ajudar a ver uma escola boa para você estudar e fazer o curso e tal. Aí eu fui para lá. Só que lá, assim, eu ia ficar só 3 meses, que era o período Uhum. que o dinheiro Geralmente dava é para isso poder, mesmo, né? pra poder pagar. Aí eu falei, tá, vou ficar lá 3 meses. Eu fui pra Inglaterra. Fui pra lá. E aí, né, tipo, lá eu consegui. Eles eram da igreja lá, né? Aí eu consegui, tipo assim, um contrato de De trabalho trabalho. pra tocar na igreja, nos cultos Isso que já tinham ajuda lá. pra caramba também. Aí eu já ganhava um dinheiro que eu não tava contando, assim, tipo, não tava esperando, né? E aí no caminho, né, que eu tinha uma rotina, né? Que eu ia pra escola de manhã, fazia o curso, ficava lá até 2 da tarde, estudando de manhã, de 8 da manhã até 2 da tarde no curso de inglês. E depois eu saía com os amigos, assim, lá do curso, e à noite eu ia pra casa, né? E aí nessa rotina diária ali, eu passava sempre por uma estação de trem, que era a Uhum. estação de King's Cross. E eu lembro que nessa estação tinha um piano que ficava aberto no meio da estação, que era como se fosse a Central do Brasil aqui. Geralmente isso acontece muito lá, né, Rafael? Muito, é Tem muito muitas comum. No estações, metrô, tem, a na galera rua. senta e começa a tocar, né, de boa, e tem um outro cara que tira um saxofone, o outro já tira uma Exatamente. flauta, E, como é- o outro vem com e do cello nada e vira abre uma e já orquestra, vira uma banda. vira uma banda e Era vira incrível, né? Aí eu lembro que eu passei lá e eu ficava vivendo piano lá. Aí um dia eu passei, aí eu vi um cara tocando piano. Falei, eu acho que posso tocar piano. Aí eu sentei um dia lá antes de ir pro curso, aí toquei ali e tal. Aí eu lembro que o pessoal começou a parar, porque eu comecei a tocar música aglomerar, né? brasileira. O pessoal começou a parar e ficar ouvindo assim e tal, e bater palma e perguntar de onde eu era. Eu falava que era do Brasil. O pessoal ficava, nossa, Brasil, tal. Aí falava da música brasileira, eu falei, poxa, isso aí é bom, tal. Aí eu lembro que o cara, ele falou assim, você tá morando aqui? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, que legal o seu trabalho, de você tocar aqui e tal. Eu falei, pô, eu acho que se eu botar o meu gorro aqui, que nem o pessoal bota, eu vou ganhar um dinheiro. Aí eu coloquei o gorro, continuei tocando, o pessoal ia colocando dinheiro ali. Aí um cara colocou 20 libras na época, porque ele ficou pedindo música e eu fiquei tocando pra ele, ele colocou 20 libras. As pessoas iam pedindo música, aí eu fiquei ganhando dinheiro ali, aí eu já tocava na igreja, isso aqui. Aí eu falei, bom, eu posso ficar aqui mais tempo. Aí eu conversei com a família e falei, não, cara, pode ficar aqui em casa o tempo que você quiser. Aí eu fiquei na casa da família 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses ali, Caramba, que legal. que era pra ficar 3 meses, né? Você acabou o curso, continuou Eu trabalhando na acabei igreja, trabalhando trabalhando e na tal. estação. E o meu visto foi renovado porque eu não sabia, né? Depois, quando você sai do Reino Unido, porque o que acontece? No meio do curso lá, eu fui fazer uma viagem de semana, eu fui para Paris com os amigos. E aí eu não sabia que quando você sai do Reino Unido, o seu visto ele é cancelado, né? E quando você entra, ele é renovado automaticamente. Uhum. Então, eu estava lá já há 3 meses. Aí acabou o curso, aí eu fui fazer uma viagem com os amigos para Paris. A gente foi para Paris de trem. E quando nós voltamos, eu passei de novo pela imigração. Aí eles pegaram e renovaram o meu visto por mais 6 meses. Então, então assim, eu aumentei o meu prazo lá. De estadia. De estadia lá. Aí eu fui ficando lá e fiquei lá 1 ano e pouco. E foi incrível, assim, a experiência que eu vivi lá. Imagina, cara. Quando você volta pro Brasil, você começa a estudar teatro, né? Que é uma outra paixão sua, tá dizendo aqui Sim. na sua biografia. E com a Camila Amado, né? Foi. Eu voltei de lá tal, e eu já tinha feito, assim, cursos livres, assim, de teatro, tal, mas eu nunca tinha feito, assim, um curso mais profundo, assim, sabe? E aí eu fiz uma oficina no Sesc de Copacabana, que era uma oficina chamada Viagem à Imperfeição, que era com a Camila Amado. E a Camila Amado, eu já tinha ouvido falar dela, assim, que ela era preparadora de elenco, trabalhava com uma galera da Globo, assim, tal, que era conhecida. E eu falava assim, caramba, um dia se eu for estudar com ela, só se eu tiver, assim, muito dinheiro, né? Porque eu sei que ela prepara uma galera muito foda, assim. E aí eu vi essa oportunidade divulgando na página do Sesc, na época no Facebook, aí eu me inscrevi
e fui ter aula com a Camila, e na primeira aula, assim, a gente já criou uma conexão, assim, era uma turma de 63 alunos, tal, e na primeira aula, assim, ela me olhou e falou, olha, você vai ser meu aluno. Não, ela falou assim, olha, você vai ser como se fosse aquela pessoa que tinha no colégio antigamente, como é que chama? Representante de turma. Você vai ficar responsável pela chamada, tal, você vai ser aqui meu braço direito. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei ali fazendo tipo uma assessoria pra ela ali e tal, e fazendo uns cursos com ela e tal. Aí acabou essa oficina, que durou um mês e pouco, em 2015, acabou a oficina, e fomos, e ela continuou na casa dela, fazendo várias oficinas, e eu ia fazendo ali as oficinas com ela e a assistência com ela. Aí foi quando eu conheci vários atores e diretores do teatro, da televisão, assim, que trabalhavam com ela também. E aí eu fui mergulhando também nesse mundo do teatro, né? E aí nessa oficina que eu fiz no Sesc, foi quando eu conheci... que eu conheci o Ray Black, nessa oficina do Sesc. Nosso brother, né? Ray Black, que é um cara incrível, assim. Aí o Ray Black me apresentou o Grupo Emu na época. Foi um grupo que foi, assim, muito importante na minha vida e é até hoje, assim, que é um grupo que tem a Sol Miranda, que é uma amiga, assim, também. Outra parceiraça também. Cria Gente da Cidade incrível, Alta. Cria da Cidade Alta lá, né? Muito maneira. Não, ela é muito maneira, Sol, meu amigo, Reinaldo. E aí eu conheci essa galera e comecei também a me entender também ali no teatro negro, sabe? Aí eu fui também ali, também tendo um letramento racial também. É importantíssimo. Né? Importantíssimo. E ali eu fui também, assim, tipo, me identificando com aquelas pessoas, com aquela arte, né? E aí eu fui me entendendo também como artista, né? No mundo, assim, como uma pessoa negra, artística, entendendo a minha arte como uma arte política também, eu como um corpo político. E foi, assim, muito importante, assim, na minha vida, sabe? Ter conhecido o Grupo Emu ali nessa época e tal. Foi bem, assim, muito importante porque no ano que eu conheci o Grupo Emu, eu comecei a ter esse letramento racial. Foi o ano que teve uma tragédia na minha família. E aí, se eu não tivesse essa base ali, eu acho que realmente eu não saberia como lidar com as coisas como eu pude lidar. Assim, como que eu lidei com aquela situação. Sim. Foi quando, em 2015, no ano de 2015, eu tive 3 primos da minha família e 2 amigos que eram conhecidos de infância, né? Que eram 5 meninos negros, jovens. Você não vai falar disso não, né? Você vai falar... É disso que eu tô pensando? Os meninos que foram mortos no carro pela polícia em Costa Barros. Caralho, mano. 5 meninos negros, né? 3 deles eram meus primos. Puta que pariu. Estavam comemorando o primeiro salário de um deles. Eram os meus primos. Eu falei sobre isso há pouco tempo atrás, numa live que eu abri sobre isso, até no espaço no Barraco, comentando sobre isso em relação ao que aconteceu no Complexo do Alemão, que mataram todas aquelas pessoas, mais de 120 pessoas. E eu citei sobre esse caso que aconteceu em Pavuna, não foi? Foi Pavuna? Foi lá em Costa Barros. Costa Barros. Isso. Então, 3 deles eram meus primos. Caraca, e o meu primo, quer dizer, o motorista do carro, brother, era meu primo. Meus sentimentos, cara. E esses caras nem foram presos, né? Os policiais foram expulsos, foram presos. Eles foram expulsos da PM, eles foram presos porque, assim, eles fizeram uma barbárie mesmo, assim, tipo, eles fizeram, tipo assim, sei lá, eles executaram os meninos, sabe? Mais assim, de 100 e poucos tiros no carro. 111 tiros. Tiraram, desmontaram toda a parte da cena. E assim, e eu lembro que nessa época, assim, eu tive esse suporte, assim, sabe? Caraca, que o Rei... irmão. O Rei e a Sol, eles acompanharam, assim. Eu lembro que o Rei, aqui na entrevista dele, ele falou sobre isso, que eles tinham um projeto dentro da companhia que eles pegaram um carro velho e foram para a Zona Sul e paravam o carro no meio da rua, abrir, começavam a estacar tinta no carro e o carro ficava todo vermelho, eles começavam a declamar coisas sobre esse tipo de assunto e fizeram em alguns pontos específicos essa parada, eles pararam o Rio de Janeiro com isso. E foi uma coisa assim, e foi uma parada assim, tipo, que meio que abalou minha família, assim, destruiu minha família inteira, né? 3 membros da família inocentes serem ceifados a vida por conta de uma imbecilidade
De policiais, cara, é coisa de maluco, cara. E aí eu lembro, assim, tipo, que na época eu fiquei, assim, tipo, muito transtornado, assim, muito destruído, porque eles morreram no final de novembro, né? Sim. Dia 28, 29, se eu não me engano. E o meu aniversário, ele é dia 20 de novembro. E eu lembro que nessa época, que quando eles morreram, que foi uma semana depois do meu aniversário, no dia do meu aniversário, que foi uma semana antes, eu estava com 2 deles nesse mesmo carro, porque eu fui comemorar meu aniversário em São João com a minha família, e eles foram de Costa Barros para lá, pro meu aniversário. E aí eu lembro que minha mãe e minhas tias tinham feito salgadinho e bolo, né? Porque eu ia comemorar aqui com os meus amigos, aqui, então eles tinham feito salgadinho e bolo, assim, e tal, e meu primo me levou de carro de São João até a Pavuna, né? E tinha tempo que eu não via eles. E aí a gente foi conversando no carro, né? E aí eles falando, assim, tipo... o meu primo falou assim, primo... Eu lembro que, assim, nós dois agora vamos ser... vamos ser pessoas da família que vamos chegar na faculdade, né? Por quê? Caralho. O meu primo, ele tinha passado no vestibular para fazer contabilidade e administração na faculdade. Puta que pariu. O Júnior, que era o motorista do carro, né? E ele compartilhou isso comigo e tal. Aí eu falei, cara, que bom que você tá conseguindo e tal. E ele tinha conseguido comprar o carro dele, trabalhando, desde novinho comprou o carro dele e tal. E aí, tiraram a vida dos meninos com 111 tiros. E na época, eu tomei a frente disso também, assim, tipo, como se eu fosse... porque minha tia, a mãe dos meninos, não tinha condições de fazer nada, né? Então eu fui e tomei a frente, assim, tipo, de ir nos atos, nas manifestações, de ir pra televisão e falar, e me expor, ir para as redes sociais, sabe? No dia do enterro, eu vou compartilhar isso que eu acho muito importante, assim. No dia do enterro dos meus primos, né, que foi lá em Irajá, eu lembro, assim, tipo, que eram 5 famílias, 5 meninos pobres da periferia, enfim. E eu lembro que, assim, que na minha família, nós fizemos uma vaquinha para poder conseguir enterrar o meu primo. Poder enterrar os meninos, né? A gente fez uma vaquinha, cada um deu um dinheiro, a gente conseguiu enterrar. Mas tinha a mãe de um dos meninos que era muito pobre e ela não tinha dinheiro para poder enterrar o filho dela. Então, o filho dela, ele precisou passar pela parte do IML ali para poder fazer porque que aconteceu? Ele precisou passar pelo laboratório do IML para poder fazer uma máscara para colocar no rosto dele, porque ele não tinha rosto, e a mãe queria abrir o caixão. Puta que me pariu. E aí ele teve que passar pelo laboratório, e isso demorou, e era para ser enterrados os meninos juntos, né? E ele só conseguiu enterrar 4 juntos, e o filho dela ficou Aguardando. pro final, e só conseguiu ele ser enterrado à noite, com o farol do carro iluminando O local. o local onde ele foi enterrado, né? Eu lembro que no dia do sepultamento lá no cemitério, eu tava lá, tal, meio atordoado, minha família ali, a gente tentando entender ainda o que estava acontecendo, tal. Aí eu lembro que tocou meu telefone. Porque eu que estava responsável, assim, falando com a imprensa, falando com o pessoal, né? Aí tocou meu telefone, né? Aí era uma mulher. Ela falou assim, oi, Rafael, eu sou uma mulher preta, eu trabalho aqui no Ministério... Não, eu trabalho aqui na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, tal, e eu tô aqui para poder dizer o que vocês precisarem de assistência, de advogados, de coisas psicológicas, né, de atendimento psicológico e tal. Eu tô aqui para poder estar aqui, tipo, ajudando vocês. Eu sou uma mulher de favela, eu sei que vocês estão passando, tal, né? E ela conversou comigo. O Estado não indenizou as famílias? Indenizou depois, né? Enfim, e essa mulher que me ligou e falou comigo nesse dia, e depois ela virou minha amiga, enfim, e essa mulher foi a Marielle. Na época ela era da Comissão de Direitos Humanos. Você me fez arrepiar agora, irmão. A mulher foi a Marielle. E nesse mesmo ano, no ano seguinte, o Marcelo Freixo ele fez uma CPI lá na Alerj, que foi a CPI dos autos de resistência, que é quando a polícia mata e alega legítima defesa, né? Que ela entra na comunidade, faz a operação e alega legítima defesa. E ele fez essa CPI lá na Alerj e a Marielle me convidou para poder fazer uma fala nessa CPI representando, sabe, esse caso dos 5 jovens, tal, e eu fui fazer essa fala na CPI na época, tal. Então, assim, a Marielle ela foi muito importante também
porque eu comecei a participar dessas lutas, né, desse movimento junto com as mães e familiares de vítimas do Estado, né, e eu comecei a fazer um trabalho com elas, assim, de ir na manifestação, de estar ali, sabe? Aí uma amiga minha, com o marido, eles fizeram um filme, chamado Auto de Resistência, a Natasha e o Lula, né? Que é um filme que participou do Festival do Rio, enfim, ganhou o Festival do Rio e foi pra fala fora. do filme de vocês? Fala do caso dos meus primos, aparece a Marielle também, porque assim, é o filme nós gravamos É um documentário. É um documentário. Nós gravamos durante 2 anos e pouco, né? Gravaram e tal, e aí a Marielle participou do documentário também. Só que o documentário, a Marielle foi assassinada antes da estreia do documentário, então ela nem chegou a ver pronto, né? Documentário, mas assim... Caralho, é eita atrás de eita, mano. Eu não tenho nem palavras, cara, pra descrever o que eu tô sentindo agora trocando essa ideia contigo, cara, porque o nosso tempo até estourou, mas eu não consigo parar de ouvir você falar, irmão. É surreal, é surreal tudo isso que você tá me contando. É uma tragédia atrás da outra, E, na verdade, isso não pode nem ser considerado tragédia. Isso tem que ser considerado genocídio realmente. Mesmo. É genocídio contra o povo preto, contra o favelado. Aí uma mulher que defendeu vocês, que ajudou vocês, que apoiou a vida de vocês, que se transformou na liderança que se transformou, também foi assassinada, e também foi assassinada com outro rapaz que era motorista e amigo dela. Entendeu? Então é um caos, é o fio da navalha, irmão. Assim, e nisso tudo, a arte mesmo que me sustentou ali, sabe? Assim, que me salvou mesmo, assim, tipo, né, o samba, assim, o samba pra mim é muito importante na minha vida, assim, o samba e o funk, assim, porque é onde, sei lá, onde eu consigo realmente me reconhecer ali, sabe? É onde eu consigo ter um conforto, um abraço ali, sabe? O samba, por exemplo, a letra do samba sempre é um abraço. É um acolhimento, né, acolhimento, cara? O sabe? samba realmente é a música do favelado, o funk é a música do favelado, que é onde conta nossas histórias. O rap é a música do favelado. São as 3 coisas que mantêm, talvez até a sanidade do povo que mora na favela. Sim. As pessoas acham que a gente está idolatrando alguma coisa, mas não, a gente está contando as nossas histórias verdadeiras. E é onde a gente quer chegar nesse momento. A gente não quer mais que pessoas de fora contem as nossas próprias histórias. A gente tem poder, a gente tem discernimento de contar as nossas próprias histórias sem ter que passar pela canetada de ninguém que está ali vivendo na Zona Sul, andando de jatinho para a Europa, e depois quer chegar aqui e ganhar Oscar e prêmios de tamanha estrutura e de tamanha... sei lá, os caras não têm responsabilidade social e querem falar sobre a gente, querem ter a fala que é nossa, que pertence a nós, tá ligado, mano? E cara, eu tô Eles querem ser protagonistas, né? Mano, eu tô... Realmente. Eu vou, assim... Cara, eu não tenho o que falar, cara. Você me desconcertou agora e é difícil alguém me deixar sem palavras. Eu vou encerrar falando do último assunto que eu tenho que falar pra você, porque senão a gente vai passar aqui... Vai continuar aqui 2, 3 horas falando sobre isso. Depois da pandemia, cara, você realizou um outro momento da sua vida que foi tocar viajando em cruzeiros. Você ficou quanto tempo tocando com essa galera e foi uma experiência bacana? Você curtiu esse rolê? Porque você fica 9 meses lá, né? 10 meses, sei lá. Isso. Foi uma experiência muito incrível, assim, tal... que eu aprendi muita coisa, né? Porque eu conheci gente do mundo inteiro. Sim. São mais de 50 nacionalidades ali trabalhando a bola. 3 mil, 4 mil pessoas. 3 mil pessoas é só gente que trabalha, né? Fora a galera que circula. E eu trabalhei em navios grandes e médios e também pequenos. Então, assim, tipo... muita gente, muita circulação de gente do mundo inteiro, muitos países, muitos lugares, assim. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito boa, né? Assim, tipo... Porque é como se eu estivesse fazendo um intercâmbio cultural, né? Assim, tem amigos assim que eu conheço assim da Índia, tipo, de lugares que eu nunca imaginei conhecer. Assim. Sim. E pessoas incríveis, assim, gente, filipina, assim, a galera muito talentosa também, tal. E assim, para mim essa experiência no cruzeiro foi assim uma experiência
é que eu aprendi muito, assim, tipo... Porque tudo tinha que acontecer... Era muita coisa para acontecer todos os dias. Então, assim, você entra num ritmo de trabalho que eu nem sabia que eu era capaz, assim, de produzir tanto, Sim. sabe? Então, assim, pra mim, assim, tipo, foi onde eu pude me desafiar mesmo, assim, tipo, ver até onde eu poderia ir, assim, claro que tem o lado, tem os pós e os contras, né, Claro. assim, o mais difícil era, tipo, estar longe da família, dos amigos, assim, sabe, do meu país, era mais difícil, assim, ficar muito tempo longe, muito tempo fora, ficar ali no navio isolado, né, assim, tipo, ficar ali meses e meses da tua vida ali e tal, trabalhando naquela empresa. Mas, assim, o dinheiro é bom. A experiência A experiência é é boa, sabe? Assim, tem um lado bom também. Sim. Então, assim, pra É mim... dedicação, né, Rafa? Muita Tudo que você dedicação. faz, você tem que fazer. Você tem provado isso pra gente aqui, nessa troca de ideia. Você teve que se colocar em lugares onde você não poderia contar só com a tua emoção. Sim. Você teve que você tem que usar a razão até para realizar os teus próprios sonhos. Exatamente. E realizar os sonhos da tua família. Porque, Sim. mediante a toda essa grana que você ganhou, tudo isso, você com certeza cuidou da sua avó, cuidou da sua mãe, cuidou das pessoas que sempre te acolheram, eu né, lembro, mano? assim, E tudo começou de um piano, mano, de um desejo de tocar piano. E eu lembro, assim, tipo, eu lembro que eu viajei com a minha mãe, né? A gente foi pra Buenos Aires, eu levei ela pra Buenos Aires. Olha assim. isso, cara. Eu lembro, assim, tipo, que ela sempre teve o sonho de andar de avião, assim, eu falava, mãe, um dia eu vou te levar, um dia a gente vai andar de avião, eu lembro. Que na primeira oportunidade que eu tive, assim, de levar ela pra poder viajar comigo, ela foi, a gente foi de avião, a gente foi pra Buenos Aires, e pra ela, assim, foi, assim, tipo... Sonho realizado, Nossa, né? eu lembro perfeitamente, assim, dela, assim, voando, assim, na janela e olhando, assim, pra fora, e falando assim, tipo, e ela olhando pro céu, falando assim, ué, cadê a nuvem? Eu falei, mãe, a nuvem tá lá embaixo. Ela, ué? Eu falei, a gente tá acima das nuvens, assim, e ela falou assim, caramba. Então, assim, de ver o olho dela brilhando, sabe, assim, então, assim, são coisas que a música me trouxe, que a arte me trouxe, sabe, e que eu sou muito grato aos orixás, sabe, a Deus por ter realmente, porque, assim, desde que eu comecei a viajar, né, que são 24 países que eu conheço hoje, desde que eu comecei a viajar, eu sempre que eu chegava num país diferente, sempre que eu cheguei num país diferente, eu sempre tive a consciência que eu não cheguei ali sozinho. Sabe, assim, que cada lugar que eu chegava, eu sabia que eu estava carregando comigo um povo, uma história, uma galera, sabe? E pessoas que acreditaram no teu Pessoas talento que em você, acreditaram. né, irmão? Principalmente a tua família, as pessoas que te acolheram, os teus professores, os teus mestres, né? Hoje você está se preparando para começar um projeto de direção musical, Sim. teatral, enfim. E está se dedicando mais a essa parte musical. Sim. E com certeza a gente vai fazer alguma coisa juntos, entendeu? Sim. Profissionalmente, musicalmente. Você já tem alguma coisa que você já programou, que você está fazendo dentro dessa arte do teatro musicalmente? Já, sim. Eu já fiz esse ano, 2025, porque eu tinha feito há uns anos atrás, assim, em 2017, por aí, eu fiz com um grupo de teatro lá da Rocinha, que é o Bando Cultural Eu conheço o Favelados, Bando, eu conheço. né, que é com Já ouvi Castelo falar. Branco. É. Castelo Branco, que é o teu diretor. E aí ele me chamou, na época, para poder fazer uma direção musical de um espetáculo deles. Aí eu fiz essa direção musical desse espetáculo e tal. Aí eu tinha tido essa experiência, né? Há muito tempo atrás. Aí passaram os anos, enfim. Aí esse ano, a Sol Miranda me chamou para poder fazer a direção musical da abertura de um evento que ela fez no SESI. Eu fiz essa direção musical. Aí eu já tinha tocado já no Mercedes, que é a peça do Grupo Emu. Então eu já tinha acompanhado o trabalho de direção do Sérgio Pererê. Eu tinha acompanhado de algumas coisas, né? E aí esse ano um amigo, ele tá gravando um curta, né? Ele me chamou para fazer a trilha sonora desse curta, também trabalhar com a parte de trilha sonora. Que irado. Eu comecei a fazer ali com ele, a gente tá trabalhando nisso também. Então, assim, é uma parada que eu tô estudando, né, para poder cada vez mais ir aperfeiçoando, né? Porque eu acho que é um caminho muito Estudar legal. a gente não para nunca.
É um caminho muito legal, assim, que eu tô curtindo muito de estar fazendo, de estar ali produzindo, de estar pensando, sabe? E eu que também, como eu tenho o teatro e a música, né? Então eu sempre visualizo as cenas, assim, e consigo visualizar ali a partitura musical, ali aonde se encaixa, os momentos que eu sinto que vai... que tal música, que tal tom vai ser interessante, sabe? Eu tô achando incrível, assim. Maravilhoso, Rafa. Cara, você quer deixar algum recado pra tua galera? Quer deixar algum recado pra essa molecada que sonha em ser músico como você? Olha naquela câmera ali, ó, e dá teu salve. Gente, eu queria deixar um recado para todos aqueles que sonham mesmo, assim, sabe? Eu acho que o sonho que o sonho é aquilo que move a gente, o sonho é aquilo que faz a gente ter uma esperança, sabe? De furar a bolha, sair da realidade. Então, eu acho que a gente nunca deve deixar de sonhar, sabe? Assim, mesmo aquele sonho que a gente acha que é impossível, que a gente não veja, assim, caminhos, né? Mas eu costumo dizer que se a gente tem fé e a gente caminha com o orixá, né? Eles abrem portas onde não tem nem parede, sabe? Então, é aquilo que me mantém viva, é sonhar e continuar sonhando até o fim e realizar, né? Eu acho que é esse movimento mesmo, assim, porque muitas vezes eu ia fazendo os movimentos, mas eu não sabia o porquê, mas eu estava fazendo, seguindo a minha intuição, e eu ia realizando as coisas, eu ia realizando os meus sonhos, sabe? Muitas vezes eu nem percebia que eu estava vivendo os meus sonhos. Maravilhoso, cara. Isso é muito incrível, assim, isso me ajudou muito, assim, a sonhar e foco, disciplina mesmo, que a gente precisa ter na vida, sabe? Foco, disciplina, sabe? É você olhar para o objetivo, sabe? E focar nele e esquecer das distrações, sabe? Que vai ter momentos na vida que vai ter que parar de sair um pouco, vai ter que parar de fazer isso, fazer aquilo, só você focar naquilo que você quer, que você vai ver que daqui a pouco tu vai colher frutos de tudo aquilo que você plantou. Irmão, é uma satisfação total Muito ter obrigado. com você aqui. Eu, cara, sinto muito mesmo pelo que tua família teve que passar, tá? Eu realmente não sabia. Quando você começou a falar, eu já veio essa cena na minha cabeça, porque para mim foi uma coisa... a gente luta, eu faço uma militância pelas comunidades do cariocas e do país inteiro já há muitos anos, há muito tempo. Eu passei por isso, eu também perdi meu pai dessa forma grotesca e muito violenta que o Rio de Janeiro, que o Brasil entende? E, cara, eu só desejo sucesso total para você, que sua família seja abraçada nesse momento de Natal, com a ausência dos entes queridos, tá? E que a gente possa entender que isso talvez não se repita mais, né? Que a gente tente não deixar mais isso se repetir com nenhuma família da favela, com nenhum garoto inocente, com nenhum rapaz que tenha seus sonhos ceifados dessa forma tão grotesca, tão animal, tão violenta, que foi essa cena, esse episódio que a sua família e outras famílias sofreram. Cara, queria te agradecer muito pela tua presença. Tu é um moleque muito especial. A gente vai fazer muita coisa junto ainda. Acredito muito no teu talento, muito na tua música. Tá? No Barraco tenho a felicidade de ter aqui. E agradecer a nossa amiga que te indicou a estar aqui também, que é a Núria. A Núria. Mulher maravilhosa, uma preta maravilhosa também, a pretinha que tá no meu coração. Tá? Um beijo pra você, Núria. A gente também tá te esperando aqui. Fala comigo, favela, no Barraco. Tá no ar!
desce ao asfalto, clima de revolução. Só mais um corpo velado, décadas já se passaram e o pique é mesmo região. É só mais sangue, barato, merchan pra televisão. Desgraça vem de jornal, só combustível pro mal. Já não importa se é preto, branquinho, índios. Essa mistura de raças é só a merda que deu nesse meu solo de guerras que um dia alguém prometeu. Aonde moleque não